Não posso condenar o meu povo a viver no meio da floresta. Foi o que disse essa senhora indígena aqui, que é uma deputada federal chamada Silvia Wayampi, do PL, do partido do Bolsonaro, lá do Amapá. Olha só que coisa impressionante. Isso aqui demonstra muito bem qual que é, de fato, o posicionamento que se deve ter em relação à questão indígena, que não deve ser desprezada, mas de forma alguma deve ser tratada da forma como ela é tratada atualmente, colocando os índios, colocando os indígenas, como você preferir chamar, dentro de uma jaula como se fossem bichos, como se fossem pessoas diferentes, seres humanos diferentes de nós, que não podem decidir o seu próprio caminho, não podem tomar os rumos de sua própria vida, né? Então vamos dar uma olhada aqui no que ela falou. Trago essa notícia aqui da revista Oeste. Não se esqueça de se inscrever no meu canal, deixar o seu like, o seu comentário. Se quiser colaborar financeiramente com o meu trabalho, torne-se membro aqui do meu canal. A partir de R$ 1,99 você já começa a colaborar comigo, valor mensal, e você me ajuda bastante com isso. Não vai custar muito para você, mas faz toda a diferença para o meu trabalho. Então, essa mulher aqui, a índia Silvia Wayampi, tem uma história de vida sensacional. Essa é uma coisa de respeito mesmo, uma coisa a ser louvada. Passou por várias dificuldades na vida, né? Ela é da tribo Wayampi, de onde ela tem o nome dela aqui, então, político, né? Essa tribo é do Amapá, e aí ela teve que sair de casa aos 6 anos para fazer uma cirurgia, foi mãe pela primeira vez aos 14 anos, olha só que coisa, a gente sabe que isso acontece em muitas partes do país, né? Esse tipo de gravidez precoce, esse tipo de maternidade sem o devido preparo, viveu nas ruas, foi estuprada, mantida refém, passou fome e sofreu 2 tentativas de assassinato, olha só a história de vida dela, e ela chegou aonde chegou com seus méritos, com seu próprio trabalho. Meus parabéns para ela por ter dado a volta por cima em sua vida. Um grande exemplo, diga-se de passagem. E aí, apesar de tudo que ela viveu, ela se tornou a primeira indígena, a primeira mulher índia a se formar no exército. Então ela é militar também. E tem alguns pontos interessantes sobre ela, se você para pensar, né? Onde estava a Silvia Wayampi nas postagens de esquerda sobre as mulheres? Agora, no dia 8 de março, né? Esqueceram de falar dela. É um caso muito bonito, muito impactante, que deveria ser sempre lembrado, né? Mas parece que o pessoal da esquerda se esqueceu disso. Mais do que isso, ela não faz parte da bancada indígena na Câmara dos Deputados. Sabe por quê? Porque ela é de direita, o pessoal não aceita pessoas de direita lá, ainda que eles sejam indígenas. Que coisa, né? Então, ela é muito inteligente, muito competente, tem uma série de formações aqui, defesa química, biológica e radiológica nuclear, política estratégica, transporte aeromédico, assim, uma série de formações que ela obteve lá na sua participação no Exército. Então, assim, um currículo invejável. E aí, em entrevista para a revista Oeste, a Silvia, a deputada Silvia, disse o seguinte, né? Só porque eu sou indígena não posso ser isso tudo? Pois é, ela é um ser humano igual eu e você. Qual é o problema? Ela pode escolher ser o que quiser da vida. Ela tem as dificuldades, teve as dificuldades dela aí, muito maiores do que qualquer dificuldade que eu tive, diga-se de passagem. Mas todos nós temos nossas dificuldades, nossos dramas, nossas tragédias, temos nossos sonhos, nossos objetivos e temos o direito de persegui-los, né? Foi o que ela fez aí, tinha os seus objetivos de vida, correu atrás para fazê-los, né? E ela prossegue dizendo: não posso condenar o meu povo a viver no meio da floresta o tempo inteiro. Os indígenas de esquerda, olha só, ela denunciando a hipocrisia desse povo de esquerda, né? Os indígenas de esquerda que estão no parlamento tomam banho de água quente, tomam água gelada, pedem comida pelo iFood, mas querem que o seu povo viva em 1500, né? Olha só que coisa. Eu não. Eu quero que meu povo tenha a mesma condição e oportunidade que eu. E ela própria diz aqui, né? Quando uma mulher indígena chega em um parlamento com uma formação acadêmica tão vasta e discursa de igual para igual, isso amedronta todos, né? Isso naturalmente não deveria surpreender ninguém, mas nós temos aquele estereótipo do índio que a gente aprende na escola, né? O silvícola, aquele protetor da natureza, aquele sujeito que fica lá no mato, não sabe falar português direito, anda pelado, igual ela coloca aqui. E isso é um estereótipo. Quem falou que o índio tem que ser dessa forma? Quem falou que ele tem que viver como lá em 1500, conforme ela própria relatou aqui?
Ela cita também aqui o fato de que a esquerda ideológica sequestrou a pauta indígena, igual eles fazem com a questão das mulheres, a questão dos homossexuais, a questão dos próprios pobres, né? Então a esquerda sequestra essas pautas aí, não para ajudar essas pessoas, a esquerda está cagando por essas pessoas, eles querem apenas capitalizar em cima disso aí, e a deputada Silvia aqui, o Anampi, diz claramente isso, ela especifica isso de uma forma assim muito bem colocada, muito bem fundamentada, não é? Ela compara o caso dos Estados Unidos, em que houve até mais problemas com os indígenas no processo de colonização, verdadeiras guerras ali aconteceram nos Estados Unidos, e hoje tem muita tribo indígena ali que é rica, é muito bem sucedida, parece até que o Red Rock Café pertence a uma tribo indígena. A Revista Oeste perguntou à deputada se ela concorda com a existência de um Ministério dos Povos Originários, coisa do PT naturalmente, e ela fala que isso é uma cortina de fumaça que serve apenas para cobrir o verdadeiro problema. Ela afirma que havia várias secretarias funcionando nesse sentido aí no governo anterior, com pessoas muito mais bem preparadas do que as que estão atualmente, diga-se de passagem, e ela inclusive diz aqui, ó, eles perguntam para ela se o governo Bolsonaro negligenciou a pauta indígena aí, e ela responde que jamais, né? Inclusive o governo tentou agir muitas vezes com o implemento de políticas públicas, mas fomos proibidos, né? E aí fica o grande ponto dessa história, a grande questão indígena aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Como tratar a questão indígena. Isso não pode ser negligenciado de fato, porque uma vez que o Estado interferiu demais nessa questão, a gente não pode simplesmente deixar as pessoas à própria sorte, lançá-las aí no mundo. Existem tribos indígenas, elas têm lá reservas ambientais e tudo mais. O que deveria ser feito aí? Como sempre, tudo deveria se pautar pela questão da liberdade individual e para a questão da propriedade privada, não é? Então, não sei se os indígenas têm nessas tribos assim mais raiz, né, aquelas tribos mais ligadas à forma de vida antiga dos indígenas, se eles têm uma concepção de propriedade privada como nós temos, uma coisa individual, ou se eles pensam nisso como uma coisa tribal, não sei dizer, mas o fato é que eles devem ter direito à sua propriedade e ponto final, coloque-se isso aí. Ah, então vamos devolver o Brasil inteiro para os indígenas? Claro que não. O Brasil não pertence, nunca pertenceu aos indígenas. Estamos falando aqui de um país com 8 milhões de quilômetros quadrados de área. Quando os portugueses chegaram no Brasil, as estimativas maiores, né, mais otimistas, dizem que havia 3,5 milhões de índios vivendo aqui. E isso é menos do que a população atual aqui do estado onde eu moro, que é o Espírito Santo. Olha no mapa do Brasil o tamanho do estado do Espírito Santo, que comporta quase 4 milhões de pessoas atualmente, sendo que aqui nós temos grandes fazendas, temos reservas ambientais, ou seja, áreas que não são ocupadas por seres humanos aí para moradia, para sua própria estadia pessoal, né? Então não tem como 3,5 milhões de pessoas em 1500 serem donas do espaço todo do Brasil. Os indígenas não eram controladores de toda a terra aqui no Brasil, e eles nem tinham essa noção, assim, de uma parte da terra ali ser deles e tal. Eles faziam rodízio ali na floresta e tudo mais. Era a forma de vida dos índios, mas eles têm direito, os que estão vivos hoje, a ter alguma coisa. Já tem essas reservas ambientais, entrega isso como propriedade para o índio e deixa ele fazer o que ele quiser da vida. Se ele quiser sair da reserva, vender para outra pessoa, ir para a cidade, morar na cidade e fazer uma faculdade, que ele faça, ele tem que ser livre para isso. O índio não é um bicho para ser exibido numa jaula de zoológico, para ficar sendo colocado dentro de uma redoma de vidro aí, por esse pessoal da esquerda que quer capitalizar em cima da questão indígena. Porque sim, os portugueses mataram muitos indígenas aqui no Brasil, mas esse é apenas um lado da história. Muitas tribos se aliaram com os portugueses contra outras tribos, né? Eles lutaram juntos, fazendo guerras tribais ali. Muitos índios, de forma voluntária, entraram para a sociedade portuguesa, né, para a sociedade do homem branco, como eles gostam de falar, o pessoal da esquerda aqui. Eles quiseram assumir a cultura europeia para si. Isso é um fenômeno muito conhecido na história brasileira. Então, né, os índios foram exterminados completamente. Não, uma grande parte dos índios simplesmente se adaptou à cultura europeia, foram absorvidos pelos colonizadores de uma forma pacífica, uma forma voluntária.
Não tem problema nenhum nisso aí, se eles foram colocados diante de uma cultura que era tecnologicamente muito mais avançada, porque os índios brasileiros viviam praticamente no Paleolítico ainda, quando os portugueses chegaram. Então qual é o problema? Se eles gostaram da cultura que chegou aqui, eles tinham o direito total de assimilar essa cultura e se integrar com ela, e a mesma coisa vale para a situação atual dos indígenas. Se o índio quer ter as facilidades da vida urbana, ter aí um hospital perto de casa, ter supermercado aí com todos os itens para alimentação, ter uma academia para fazer ginástica, sei lá, ter aí um lugar para fazer uma natação, ter um shopping center para comprar roupas, carro para levar ele para lá e para cá. Se ele quer ter tudo isso, é direito dele. Deixa o índio tocar a vida como ele quiser, mas não, tem que colocar o índio numa redoma de vidro e ele não pode sair disso aí. A gente não pode permitir que o índio viva como ele quiser. Tá aí a deputada federal Sylvia Wayampim mostrando que ela é indígena, ela carrega a cultura indígena, ela tem os traços de uma pessoa, de um índio, facilmente perceptível isso aí. Ela não renega suas origens, não renega sua cultura, nem por isso ela não se integra à sociedade brasileira, à sociedade tipicamente ocidental que nós temos aqui na maior parte do Brasil. Ela desfruta das benesses dessa sociedade sem trair a sua cultura anterior. Se ela quisesse trair a cultura também, problema dela, não temos nada a ver com isso. É dessa forma que a questão indígena deve ser tratada, com propriedade privada e com liberdade para as escolhas individuais. Do contrário, o que está sendo feito é uma nova rodada de escravidão do índio aqui no Brasil, como aconteceu lá no comecinho da colonização aqui do país, uma coisa capitaneada pela própria esquerda, que supostamente visa defender os indígenas, né? Mas quando chega um índio lá na Câmara dos Deputados com pensamentos de direita, um índio mais, uma índia aqui no caso, mais próxima das ideias do Bolsonaro, a esquerda rejeita ela totalmente. Veja a hipocrisia desse povo progressista de esquerda, não é? No final das contas, eles odeiam os índios, assim como eles odeiam os gays, odeiam as mulheres. Eles querem apenas capitalizar em cima dessas pessoas. Mas o que você achou dessa minha opinião? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.